eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glórias a Jesus. Mais uma vez, Deus não era obrigado a salvar ninguém. Ele decidiu salvar. Falamos de manhã, a palavra diz que ele puniu os demônios, aprisionou eles até o dia do juízo. Poderia ter feito isso com a gente também. Lançar todos no inferno, queria continuar sendo justo como é. Mas ele decidiu salvar a humanidade. Graças a Deus. Ele decidiu nos dar chance. E o plano dele, o verbo que estava junto da criação, de tudo, sem ele não existiria nada, o verbo se fez carne, e a Bíblia diz que passeou no meio de nós, e ele sendo Deus, em essência, em poder e santidade, não usurpou ser igual a Deus, a imagem e semelhança, a imagem expressa do Deus invisível, mas ele sendo Deus, não usurpou esse direito, amém? Era direito dele, mas ele não fez isso. É o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não é ser igual a Deus, mas o que ele fez? Mas ele que fez isso, amém, irmão? Foi ele. Mas aniquilou-se a si mesmo. Quem? Ele. Amém? Toda a glória que ele sempre teve com o Pai, ele não usurpou. Amém? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Amém? Servo de quem? De Deus. Amém? Servo. Fazendo-se semelhante aos homens, como homem. Amém? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Amém? Isso aqui está falando da humanidade do Senhor. A ênfase aqui é isso, a humanidade dele. Na forma de homem, fazendo semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Como? Sendo obediente até a morte. Aí o acréscimo no fim, e morte de cruz, a pior, como malfeitor. Amém? Por quê? E aqui a Bíblia diz que ele se entregou voluntariamente, não foi obrigado, não foi. A Bíblia diz, eu tenho, meu Pai me ama, por isso eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para tomar e para torná-la de volta, e esse mandamento eu recebi do meu Pai, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que, ele fala assim, eu sei que eu não estou só, porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Preste atenção, quando ele fala isso, ele está literalmente falando o homem Jesus. Amém? Porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Ele poderia falar, eu sou Deus. Não, do meu Pai que está no céu. Jesus, homem, falando. Amém? É isso mesmo ou não? Então é por causa, sendo obediente até a morte, para nós entendermos, se Jesus não fosse obediente até a morte, nós não estaríamos aqui.
Amém? O propósito dele ser obediente até a morte estava relacionado ao plano de Deus. Tinha que ser obediente até a morte, que se ele pecasse, nós não estávamos aqui. Não teria salvação, porque ele é a justiça de Deus na terra. Como pode a justiça de Deus pecar? Não pode. Amém? O evangelho é a justiça de Deus na terra, que é pela fé em Jesus. Então, como é que eu vou acreditar num pecador? Por isso que o apóstolo Paulo fala, ele é ministro do pecado? Aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma, claro que não. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, viu porque a obediência até a morte, morte de cruz, porque aí o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo desceria, ia convencer o homem do pecado, porque não crê em mim, da justiça, que vou para o Pai. Que vou para o Pai, ele foi para onde que a Bíblia diz? Para a destra do Deus Pai. Do lado, posição de autoridade para governar tudo. Da justiça, porque vou para o Pai. A justiça foi feita. Por isso que quando ele vai se batizar, João Batista, eu vou batizar os... Aí ele fala, importa que seja cumprido toda a justiça. Então ele tinha que ser batizado. Amém? Já que Deus decidiu, era necessário salvar? Não, mas já que ele decidiu salvar, passou a ser necessário que fosse assim. Alguém praticar a justiça de Deus sem pecar. Amém? Para que nós pudéssemos ser salvos pelos méritos de Cristo, pela autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Porque jamais Deus permitiria um pecador, um Deus santo como é, um pecador do lado dele. Por isso que, obediente até a morte e morte de cruz, o resultado disso. E Deus lhe deu um nome que está acima de exaltou ele de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por causa disso, amém? Aí a justiça foi feita. Aí a Bíblia diz que ele foi feito, nós somos a justiça de Deus agora por causa dele. Por causa dele, amém? Essa justiça feita lá na cruz, para apagar pela fé nele, é por isso que os nossos pecados é perdoados. Todos são perdoados. Pela fé em Jesus, os nossos pecados foram perdoados por causa de Jesus na cruz. Ele cumpriu toda a lei a qual nenhum homem na face da terra poderia praticar, cumprir. Então ele cumpriu as exigências da lei para que nós pudéssemos sermos perdoados. Amém? Morreu em nosso lugar, o Verbo se fez carne para fazer essa obra por nós. Essa justiça é imputada em nós pela fé. Amém? Amém ou não amém? E por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para quê? Qual o propósito? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Aí o 30, mas vós sois dele. Em quem? Em Jesus Cristo, o qual para nós, a obra dele, para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Viu a obra, o resultado da fé em Jesus, o que nós tomamos posse? Amém? Em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus, depois pela fé nele, sabedoria. Então a sabedoria de Deus vem para onde? Para nós. Amém? Sabedoria e justiça e santificação
santificação e redenção. Então, em nome de Jesus, a sabedoria me salvou, a obra me perdoou. Agora, santificação, tá, olha o pacote que vem para a nossa vida. Santificação, aqui agora. E a qualquer momento, se nós fecharmos os nossos olhos e ficarmos lá no túmulo, redenção, corpo glorificado. Mas a santificação faz parte. Por isso que nós passamos a ser o quê? Servos da justiça. Por causa da justiça, porque a justiça, lá na cruz dos pecados perdoados, também faz parte, santificação, quando ele sai do túmulo. Então, a obra da santificação, quem vai vir? Quem vai vir? O Consolador. Como é que pode? Os discípulos não esperavam, quando ele fala, é necessário que eu vá para que venha outro Consolador. Aí, já pensou? Será que vai vir outro igual a ele? Será? Igual a ele? Mas Jesus fala, vocês conhecem ele. Jesus está falando, ele ali falando, mas vocês conhecem ele. Por que vocês conhecem ele? Porque ele habita aqui com vocês. E estará em vocês. Aí Jesus está falando assim, tu não está vendo o Espírito aqui? Agindo na minha vida. É ele que faz a obra. Com outras palavras, Jesus, parafraseando, ele que me criou no ventre de Maria de uma forma milagrosa. Ele que me levou lá para ensinar os doutores da lei quando eu tinha 12 anos. Obra do Espírito. O mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco e estará em vós o Consolador. Para quê? Para fazer essa obra de santificação. Amém? Porque o que Cristo fez na cruz, toda a obra do Senhor, é para nossas vidas. E passamos a andar, o que a Bíblia diz? Justiça de Deus. Nós. E é a morada de Deus em Espírito, no Espírito. Então, tem como? Pela fé em quem? Nós tínhamos condições de se voltar para Deus e ser perdoado? Claro que não. É pela fé nele que eu sou perdoado. E a Bíblia diz que ele não levou o tempo da ignorância, não levou em conta. Não sabia. Ele diz que a paciência dele deixou, mas para dar a salvação. Algumas pessoas falam assim, já escutei várias vezes, inclusive de alguns daqui. Por que Deus permitiu isso tudo lá no Éden? Por quê? Não era necessário, a gente não ia viver a miséria que a gente vive. Mas acredita, Deus é perfeito. Deus é perfeito muito mais do que qualquer um. E Ele é muito mais sábio do que qualquer um. Então Ele viu que o que ocorreu lá, o que ia acontecer aqui, era maravilhoso para nós. Porque se Ele não permitisse, ia ser todo mundo robô. Quem é aqui que queria ser como um robô, sem ter direito de escolha? Quem? Alguém aqui queria? Então, olha o que ele fez há 2000 anos atrás. Estou oferecendo meu amor para vocês conhecer. Escolha. É bom escolher. Ainda mais quando vem algo supremo. Uma salvação dessa. Então ele viu que ia ser muito melhor. Então ele fez isso e nos deu a oportunidade de, em Cristo Jesus, nós recebemos essa salvação, essa tão grande salvação que a Bíblia diz, depois que nós passamos a crer, porque Cristo para nós foi feito isso tudo, a fonte da vida eterna, e quem toma posse disso pode acreditar, vai subir. Agora em Cristo Jesus, o pecado reinou na morte. E a Bíblia diz que agora na justiça o reino é em vida. Por causa da presença de quem? Do Consolador. E Jesus falou para os discípulos que eles conheciam. Em nome de Jesus, não conhece não? Jesus falou que eles conheciam, porque habita convosco. Então dá para ver quem tem o Espírito. Dá para ver quem tem o Espírito.
E quando vê, enxerga ele, o Espírito, a chance de receber ele para morar dentro aumenta. Porque ele falou para os discípulos: vocês conhecem, porque habita convosco. Então, quando tu vê alguém transformado pelo poder do Evangelho, você está vendo o Espírito. E a Bíblia diz que depois que tu está vendo o Espírito, já que tu reconhece, vai habitar dentro de você. Quem não quer isso? Amém? Então, em nome de Jesus, é para todos nós isso. É para nós vivermos essa santificação em nome de Jesus. Não tem lugar para mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, Jesus é a verdade, o Deus da verdade, o Espírito Santo da verdade, viver a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz que está às portas. Amém? Está tudo ocorrendo para quê? Para nós morarmos com Ele. Pela fé nele, o inimigo está trabalhando para a gente tirar os nossos olhos de Jesus, trabalha com esse propósito, mas a Bíblia diz para nós ficarmos firmes. Quem aniquilou, quem esqueceu dos pecados nossos, também disse que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, quando a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, a Bíblia está falando, acabou as aflições, acabou os medos, acabou os tumultos, acabou, não tem domínio, o terror de nossas almas foi aniquilado. Então, em nome podemos tomar posse disso? Que seja uma realidade em nome do Senhor Jesus para nossas vidas. A santificação, alguém me falou, hoje ainda que falou da palavra para alguém que está na igreja um monte de tempo, não sabe do que está se falando. Então, mas daqui nós sabemos o que está sendo falado aqui, irmão, para poder ajudar as pessoas. Acredita, tem pessoas que estão na mentira há anos, esperando uma oportunidade de alguém falar a verdade para ela. Como eu vi um filme que o chinês fala assim, há quanto tempo vocês sabem dessa verdade? Tem bastante anos. Aí ele falou assim, e por que tu veio agora falar com a gente? Por que não veio antes? Nós não sabemos, quem faz a obra é o Espírito Santo. A nossa obra é só falar. A gente tem que falar, irmão. A gente tem que falar, pedir sabedoria a Deus para colocar as palavras certas. Jesus não morreu para alguns, não. Os judeus falou que a salvação era só para eles. Existem cristãos hoje que já estabeleceram que a salvação é só para alguns, não é todos não, imitando os judeus. Mas a Bíblia diz que ele amou o mundo todo, que quer salvar todo mundo. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz assim, a fé não é de todos. Pega uns versículos desses para falar, não é de todos, está vendo? Ele escolheu alguns para dar a fé. É mentira, não é de todos, porque a maioria não vão acreditar do pecado, porque não crê em mim. Não vão se render. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então essa verdade, a Bíblia diz assim, e a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Como é que é a santificação? Nós lemos de manhã, a obra de Deus é perfeita. A obra de santificação é a obra do Espírito. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. A obra da santificação, ela é imperfeita ou perfeita? Se a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Senhor, mas como eu vou viver a santificação com a minha capacidade? De jeito nenhum, porque tu não tem glória nenhuma. A santificação é operada pelo Espírito Santo. Tu não tem mérito nenhum, para que ninguém se glorie. Essa obra é do Espírito. A obra de Deus é perfeita. Quando eu abro o coração e deixo Ele fazer a obra, essa obra vai ser perfeita, porque é feita em Deus. Então o resto é mentira. O resto é mentira. Jesus foi o exemplo como nosso irmão, como nosso amigo, como primogênito da criação, porque Ele foi o primeiro que nasceu pelo Espírito Santo. Depois foi gerando mais. Quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. É perfeita essa obra. O Consolador chegou. E a vontade de Deus é essa, vossa santificação. Para quê? Para limpar mais a gente. O Espírito Santo vai fazer essa obra. E a Bíblia diz para a gente não entristecer Ele. A Bíblia diz que Ele ama
o amor do Espírito. Então quem está, o Consolador que está chegando da parte do Pai, Ele ama vocês também, e a obra dele é me glorificar na nossa alma. Aquele que ia, a Bíblia diz que ia nos ajudar contra todas as fortalezas no nosso homem interior. O problema é no homem interior. A Bíblia diz que tem um homem exterior e o interior. O Espírito veio para dentro do homem interior para nos ajudar. Nos ajudar. E falar como Jesus. Vou pedir agora para me livrar do momento desse. Ele diz, de maneira nenhuma, eu vim para isso. Eu vim para isso. Amém? Estamos aqui, não chega de ídolos. É entregar a vida plenamente ao Senhor, para ir sendo purificado na obediência. Em nome de Jesus, isso é para mim, isso é para todos nós. Essa palavra é para mim. Aí pensa que eu sou pastor, que eu estudo, que eu sei, não, ai de mim, se não ficar dependente dessa graça. Daqui a pouco eu estou agindo de forma contrária à palavra, irmão. Se eu não ficar atento, vocês vão ver eu falando coisas que eu não falava mais. Eu preciso disso todo dia, senão eu vou deixar a desejar. Eu não vou tratar mais os irmãos como a Bíblia manda. Eu não vou tratar os outros lá fora como a Bíblia manda. Se eu vacilar, eu não faço mais o que eu estou fazendo. A Bíblia diz que eu tenho que depender, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se aniquilar todos os dias para poder receber do Senhor, senão não tem como, porque a Bíblia é bem clara, ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. A graça é a presença dele, irmão. A graça é o poder dele, é o Espírito trabalhando no nosso homem interior. A verdade é essa aqui, contra toda a fortaleza do nosso homem interior. Você precisa que seja tirado algo de dentro de você. Você precisa? Tem alguma coisa que te incomoda aí dentro em relação ao reino de Deus? A esse mundo que te prende, te chateia, te deixa para baixo, te deixa fraco, inquieto, ansioso, medo, tem? Esse ser quer nos ajudar no nosso homem interior. Ele quer estabelecer a paz dentro de nós. Ele quer estabelecer o amor dele dentro de nós. Ele quer nos governar. Amém? Esse quem? Jesus. Vocês, o mundo não conhece não, vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós, segundo a Bíblia, para sempre. A Bíblia diz que vem o refrigério para essa alma aqui, depois da presença do Senhor. Amém? Dá para desfrutar disso, que aquela morte na cruz foi para ele, a nossa justiça, o mérito é dele, para que ninguém se glorie, nenhuma carne se glorie diante dele. A obra na cruz, toda a obra dele, plano dele, o amor dele, poder dele, salvação toda dele. Vai para o túmulo, tu não ajudou a sair do túmulo, tu não ajudou Jesus a ir para a cruz, pelo contrário, ele foi por causa de nós, ele foi para a cruz por causa de nós, ressuscitou por causa de nós e para nós. Nós não participamos de nada. A Bíblia diz que crê nele, que era você que era para estar lá, e ele foi por causa de você, que estava oculto antes da fundação do mundo, essa salvação, mas nesses últimos tempos foi manifestado por amor de nós. Esse é o evangelho da verdade, para qualquer momento. Bem-aventurado, a partir de hoje, são todos aqueles que morrem nesse Senhor, que diz lá em Apocalipse, estive morto, mas eis que vivo. Jesus, sabe quem é? A testemunha fiel e verdadeira. Nele não há injustiça. Amém? E se ele não há injustiça, antes a Bíblia diz que nós estávamos livres da justiça de Deus,
mas agora tomamos posse de Jesus, a justiça de Deus é estabelecida dentro de nós, para sermos servos agora da justiça. Como? Se entregando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.